Está no ar o Lugares e Memórias de Guarulhos, para levar até você a história de cada canto da nossa cidade. Hoje nós estamos aqui no centro de Guarulhos, mais precisamente no local onde ficava a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A pintura preta no chão do calçadão da Dom Pedro, onde estamos, representa a antiga igreja. Vamos saber se a população conhece o significado dessa pintura. Essa pintura preta, sinceramente, eu não sei. Não sei. Então, minha mãe, ela é professora de história e ela comentou uma vez comigo que esse espaço, ele representa como se fosse a memória dos negros que viviam em Guarulhos antigamente. Mas eu não sei se realmente é isso. Eu acho que eu já vi, mas agora eu não lembro o que é. Em meio a um cenário que em nada favorecia os escravos, vale a pena salientar um personagem emblemático na história guarulhense devido à sua longevidade, uma vez que a expectativa de vida desses trabalhadores era muito baixa. Trata-se de Joaquim do Espírito Santo ou Joaquim Antônio dos Santos, conhecido pelo apelido de Nhô Quim de Ferro, da fazenda do Bananal, que morreu no início do século XX, acreditem, aos 107 anos. Uma das fontes históricas relacionadas ao personagem são duas fotos antigas pertencentes ao acervo da família Almeida Barbosa, nas quais Nhô Quim de Ferro e sua família visitam a cidade de Aparecida do Norte. No verso delas, existem anotações baseadas na pesquisa feita por Silvio Barbosa, que estudava a história de Guarulhos. Esses apontamentos fornecem valiosas informações a respeito desse ilustre personagem. Tais informações nos levam a crer que Nhô Quim de Ferro era católico, uma vez que a foto retrata sua viagem à Aparecida do Norte. Provavelmente, ele também era membro de uma das irmandades pertencentes à igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Se de fato Nhô Quim de Ferro era adepto dessa irmandade, ele deve ter ficado muito triste ao ver a expropriação e branqueamento que ocorreu no centro de Guarulhos devido à demolição da igreja em 1930, local este que ele provavelmente ajudou a construir. Eles diziam que ia demolir com a ideia de ampliar, alargar a rua. E aí atrás, quando foi feita a permuta a diocese fez a permuta com a prefeitura, a praça ficou da prefeitura. Atrás, onde eram as casas dos irmãos, foram construídos na mesma posição, igualzinho, comprovei no livro, na mesma posição, um centro de um clube chamado Clube Recreativo, depois foi o Clube da Andréia. Era uma casa onde se realizavam as atividades ligadas com a elite de Guarulhos. Depois disso, essa casa foi demolida e aí sim, né, em 50, aí ampliou um pouco, alargou um pouco a Dom Pedro. Mas mesmo com a demolição da casa da Andréia, na década de 50, ela continuou estreita. Você repara que até hoje ela é estreita ali a partir daquele ponto. Então esse não foi sanado até hoje isso. Mas quais foram os motivos que levaram à demolição da igreja? Vamos às explicações. No dia 15 de abril de 1928, uma comissão de vereadores solicitou em caráter de urgência o início das obras, utilizando 3 argumentos. O templo estava em ruínas, com perigo de desabamento. Era necessário desobstruir o caminho para a facilitação do trânsito. Terceiro, embelezamento e melhoramento do local. Agora faremos algumas considerações. Segundo informações do livro de tombo da cura diocesana de Guarulhos, a igreja havia sido submetida a uma reforma em 1911, na qual foi realizado o forramento e a reedificação de sua fachada. Após a obra, não foram identificados indícios de que a igreja estivesse em ruínas. Pelo contrário, ela foi utilizada em diversas festividades que ocorreram naquele tempo. Além disso, não há registros de grandes tempestades que pudessem abalar as estruturas das rígidas e resistentes paredes de taipa de pilão. Agora, vamos à matéria com o historiador Elmi Omar. Ele fala sobre o branqueamento do centro, sobre as irmandades e outros acontecimentos da Igreja dos Homens Pretos. Na verdade, ela foi inaugurada, ou benta, né, como eles diziam. Foi a cerimônia em 1750.
A construção deve ter sido iniciada no começo dos anos 1700, porque era uma igreja simples, né? Não tão simples como uma capela, mas era uma igreja com dinheiro curto, né? Igual, acho que todas as igrejas de São Paulo, Mariporã, as igrejas tiveram esse boom nesse período. De várias irmandades, né? Santa Ifigênia, Santo Eslebão, Nossa Senhora do Rosário e a São Benedito. Ela é sede dessas 4 irmandades diferentes. Tem várias teorias sobre ela, né? A gente precisa aprofundar usando os documentos no livro Tombo da Cúria aqui, né, em Guarulhos. E elas eram, lógico, lideradas pelos brancos, né? Alguns entendem ela como um modo de coerção da igreja, doutrinar os negros escravizados, e outros ainda entendem que podem ser, algumas irmandades adquiriam um caráter de abolicionistas. Naquele momento, o catolicismo negro do passado agredia os dogmas da nova fase católica. Portanto, era necessário eliminar qualquer lembrança que remetia aos velhos tempos. Dessa forma, a igreja foi demolida e logo após foi construído o prédio que pertenceu aos D'Andrea. A construção não ocorreu no mesmo local da antiga igreja, mas atrás dela. Sendo assim, o estreitamento da rua direita foi mantido. Detalhe, como esse clube não poderia ser construído em espaço público, houve uma permuta de terrenos entre a Câmara Municipal de Guarulhos e a Mitra Arquidiocesana de São Paulo. Um documento pertencente ao acervo do Arquivo Histórico Municipal de Guarulhos informa que a igreja já estava demolida em meados da década de 1930. Portanto, essa permuta explica a criação da praça no local onde ficava a igreja e bem em frente ao clube recreativo. Para finalizar a questão urbanística, como argumento para a demolição da igreja, basta ver a imagem aérea do centro de Guarulhos. Estudos apontam que Guarulhos era uma localidade rural, cuja explosão demográfica ocorreu apenas no final da década de 1950, com a construção da rodovia Presidente Dutra. Portanto, o argumento da comissão não era plausível. Tudo indica que a real intenção das autoridades eclesiásticas e laicas da época era demolir a igreja para reconstruí-la num local distante, no atual Largo do Rosário. Assim, se ratifica a ideia de que as atividades culturais e religiosas promovidas neste local não eram legitimadas perante os detentores do poder. Hoje contamos a história da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e nós ficamos por aqui. Desde já agradecemos a sua atenção. Acesse o nosso site apa.org.br. Lá você encontra informações sobre os nossos próximos projetos e fica sabendo sobre os próximos eventos. Este foi o Lugares e Memórias de Guarulhos. A cada programa vamos trazer a história de lugares e pessoas. Até o próximo passeio.